Boa tarde a todos e a todas, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, em Nova York, onde vocês estiverem. É um prazer aqui começar a segunda parte do seminário que nós estamos promovendo sobre os ataques de 8 de janeiro e sobre os perigos da democracia brasileira. Na semana passada nós tivemos um evento excelente com vários pesquisadores, ativistas de várias áreas, jornalistas também, falando sobre o evento. E hoje a gente tem um grupo de 5 ilustres convidados que aceitaram estar aqui no painel, que eu vou apresentar agora. E a nossa estrutura, a gente vai fazer uma apresentação de 8 minutos cada e depois abrir para perguntas da plateia e tudo mais. Eu queria agradecer os copromotores desse seminário, o Centro Lehman de Estudos Brasileiros, aqui da Universidade de Colômbia, o Instituto de Estudos Latino-Americanos, o Brasil Talk, e os alunos aqui da Universidade de Colômbia que nos ajudaram a fomentar essa discussão. Eduardo Araújo, que é da Universidade de Oxford, mas um bolsista da Fundação Lehman, a Tamires Miroli, da Universidade de Stanford, a Laísa Lima, da Universidade de Oxford, e a Isabel Ferreira, da Universidade de Colômbia, e também agradecendo a Inara Souza, que é aluna aqui da Universidade de Colômbia, que está nos ajudando a coordenar o evento. Nós temos hoje nossos 5 participantes, o Ricardo Capelli, que é jornalista, especialista em administração pública, pós-graduado pela FGV e secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública e, como vocês devem saber, interventor federal de segurança pública no Distrito Federal entre 8 e 31 de janeiro. O Luiz Facuri, que é formado em administração de empresas e em administração pública pela FGV de São Paulo, trabalhou em instituições financeiras antes de ingressar no setor público, onde assessorou a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo. Trabalhou em Itu como diretor de inovação da prefeitura também e concluiu seu mestrado em administração pública aqui na Universidade de Colômbia e é chefe de estratégia da Palver, uma empresa responsável por monitorar grupos públicos de WhatsApp. A Samira Bueno é doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas e diretora executiva do Fórum Brasileiro de Educação Pública. O Ronilson Pacheco é teólogo pela PUC do Rio, mestre em Religião e Sociedade pela Universidade de Colômbia e mestrando do Departamento de Filosofia na Universidade de Oklahoma, onde também desenvolve pesquisas no campo da filosofia política, na intersecção entre política, raça, religião e a esfera pública. Ele é autor de livros como Ocupar, Resistir e Subverter, Igreja e Teologia em Tempos de Violência, Racismo e Opressão e Teologia Negra, o Sopro Antirracista do Espírito. E finalmente, a Graziela Testa, que é doutora em Ciência Política pela USP, consultora de risco político e professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da FGB, colaboradora da Fundação Konrad Adenauer e integrante do Legislativo Estadão, onde também apresenta um podcast. Ela é colunista da revista Problemas Brasileiros e do Broadcast Político da Agência Estado, foi pesquisadora visitante na Universidade Nacional de San Martín e na Universidade de Harvard, e hoje atua na área de política brasileira com foco em estudos legislativos e instituições informais. Então, muito obrigado a todos os nossos panelistas, obrigado por estar aqui. A gente, então, vai começar com essa breve exposição de 8 minutos de cada um e depois vai abrir para perguntas. A gente vai começar, então, com o Luiz Facuri. Luiz, por favor, suas palavras. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Pessoal, primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. No ano passado, eu me formei no mestrado em Administração Pública em Colômbia, então fiz parte da Brasil Talk. Então, para mim, é muito bonito de ver o pessoal se organizando e organizando um painel desse, que uma discussão tão interessante. E também agradecer aos outros convidados, são pessoas que eu conheço o trabalho, que eu admiro bastante, para mim é uma honra estar aqui.
Falar um pouquinho do trabalho da Power, só para situar. A Power é uma empresa de tecnologia. A gente monitora hoje 20 mil grupos públicos de WhatsApp. E é importante ressaltar o que é um grupo público, né? É toda vez que o link de acesso a esse grupo é publicado numa página indexada da internet. Então, a Power entra nesses grupos, faz todo o processo de anonimização, o que faz com que a gente respeite integralmente a LGPD, e a partir daí a gente inicia o monitoramento. Então, a gente, por conta toda essa característica de compliance que a gente desenvolveu, isso nos permitiu, no ano passado, trabalhar em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral. A gente fez um termo de cooperação com eles, dentro do programa de combate à desinformação, e isso foi bem legal para nós, porque a gente começou a entender um pouco mais de como que é essa dinâmica dos grupos, e é o que eu vou falar um pouquinho aqui hoje, principalmente os grupos de extrema-direita. Tá? Durante todo esse trabalho de monitoramento que a Power fez nas eleições, a gente percebeu que os grupos de extrema-direita, eles têm um método muito claro de atuação, tá? E é muito interessante de perceber que esse método, eles esquentam determinado tópico antes desse tópico ir para a grande imprensa, para a imprensa tradicional. Então, como que é isso? Eu vou dar um exemplo. No debate, se eu não me engano, da Rede Globo, o Bolsonaro foi com a mão com 4 palavras: Argentina, Nicarágua, Colômbia e Dário Messi. Argentina e Colômbia até pode estar no dia a dia das pessoas, as pessoas têm uma opinião formada sobre isso, então é até natural. Mas Nicarágua e Dário Messi, especificamente, isso não está no dia a dia das pessoas. Então, qual que é a estratégia que ele estava usando ali? Ele chegou, mostrou na imprensa, né? As câmeras pegaram, depois isso saiu na grande imprensa no dia seguinte, foram reportados por todos os veículos de mídia tradicional, e aí ele conseguiu o que ele queria, porque dentro da base dele, todos esses tópicos já estavam sendo esquentados há pelo menos 3 semanas. Então, eles divulgavam massivamente dentro dos grupos o que é Dário Messi, o que ele fez, qual é o envolvimento dele com o Partido dos Trabalhadores e com os outros partidos, o que a Nicarágua tem a ver. Na época era a questão da perseguição dos padres na Nicarágua, sobre o Daniel Ortega. São temas que não estão no dia a dia das pessoas. Então, como que era a estratégia? Eles começam a falar sobre esse tema e eles trazem como se fosse uma novidade. Olha, eu vou falar aqui para vocês uma coisa que eles não te falam. Então, com exclusividade para você que está lendo. E a pessoa que vai consumindo aquele conteúdo, ela vai formando um raciocínio, dizendo, pô, quem está me falando a verdade é essa pessoa aqui, porque de fato eu nunca ouvi. E a pessoa dá um Google rápido, vai ver que algumas informações são verdadeiras, os fatos são verdadeiros. O Dário Messi existe, ele é um doleiro, ele foi condenado. Então, na Nicarágua tem o Daniel Ortega, que tem todas as questões dele. Então, se a pessoa num Google rápido, dentro de uma análise superficial, aquilo que ela leu bate. Então, ela fala, pô, de quem eu estou consumindo informação é quem eu confio, porque eu nunca ouvi falar disso nos veículos tradicionais. Então, quando isso sai num veículo tradicional, um largo grupo de pessoas já formou a opinião dela sobre esse tema. Então, ele não vai ser revertido. E isso é muito importante, porque é um método que a direita usa quase com exclusividade. É um pouco diferente dos grupos de esquerda, porque os grupos de esquerda, geralmente, eles reagem a algum fato. Por exemplo, o Bolsonaro foi e fez uma crítica a determinado grupo minoritário. E aí a esquerda vai e tenta atacar isso aqui dentro numa questão de valores. A direita já tem opinião sobre isso e as coisas não ganham tanta força quanto esse esquentar o tópico que a direita faz ganha relevância. Porque na hora que os outros grupos sociais vão tentar rebater aquilo, é tarde demais, porque a opinião já está formada e já está consolidada dentro desses grupos de direita. Então, isso a gente percebeu com bastante força nas eleições, e isso colocou a extrema-direita em vantagem. E até hoje isso acontece, tá? Não foi uma coisa que foi periódica. É um método que é utilizado. E aí, eu queria falar sobre o papel da própria mídia tradicional dentro dessa estratégia utilizada pelos grupos de extrema-direita. Porque eles tentam ganhar a narrativa, tentam ganhar entre aspas aqui, narrativa, né? Tentam ganhar a agenda pública com um tema que eles esquentaram. E toda vez que eles conseguem fazer isso, eles são bem-sucedidos. E porque é difícil para os outros grupos de rebater, os grupos de extrema-direita já estão totalmente consolidados e toda a discussão ficou em torno de um tópico que eles estão confortáveis fazendo.
Então, essa foi a grande estratégia do bolsonarismo, principalmente nas eleições. E aí você percebe que alguns tópicos, eu vou dar um exemplo para mostrar como que esse esquentar o tópico é muito importante para eles. Quando teve o caso do Roberto Jefferson e o caso da Carla Zambelli, que foram fatos que não estavam preparados, não tinham uma articulação em torno desses tópicos, a própria base bolsonarista não sabia como reagir a esses fatos. Então, a gente pode observar diversos dos influenciadores da direita dando um apoio no primeiro momento para Carla Zambelli, para o Roberto Jefferson. Depois o Bolsonaro se posicionou contrariamente a eles. Rapidamente eles foram e excluíram os tweets que eles haviam feito. Então, é quando um tema não está preparado, você percebe que a narrativa fica sempre 50-50, né? Consegue se dividir a agenda pública naquele tema. Quando você tem um tema que já foi esquentado antes, ele é quase lavada a favor dos grupos de extrema-direita. E aí você tem várias formas desse convencimento acontecer e que a gente pegou no nosso monitoramento da pauta. Então, por exemplo, o Ronilson vai falar depois sobre as questões envolvendo religião. Isso, para nós, apareceu muito aqui. Então, eles tentam trazer uma questão do imediatismo, da pauta de valores, da urgência, como uma forma de comover essas pessoas, comover esses seguidores, para trazê-los para a pauta que eles gostam de discutir, para a agenda em que eles se sentem confortáveis. Daí, quando sai isso na mídia tradicional, isso fecha um ciclo inteiro, que aí eles ficam bastante confortáveis, tá? E aí, eu queria falar sobre o 8 de janeiro, mas isso eu vou deixar para a gente conversar depois e para dar tempo para os outros convidados falarem também. Só queria trazer mais um ponto aqui. Tem uma dificuldade muito grande da gente dimensionar o que é real e o que não é dentro desses grupos. Então, eu só vou trazer um elemento e depois a gente discute ele com profundidade. Desde o dia 12 de novembro, há diversas mensagens espalhadas nos grupos de extrema-direita dizendo que haveria um ataque em Brasília, invasão a prédios públicos, que infiltrados do PT serão responsáveis por cometer esses atos. Desde o dia 12 de novembro já aparece no nosso monitoramento aqui. Só que é muito difícil de você saber o que é verdade ou não, porque a quantidade de desinformação é tão grande dentro desses grupos que passa uma mensagem como se fosse mais uma loucura dentro desse arcabouço, vamos dizer, de desinformação. E aí, se você não tiver um cruzamento de dados substancial para falar, tem essa informação dizendo que vai ter caravanas para Brasília e com informações reais. Está tendo uma movimentação de fato atípica nas estradas. Você cruza esses dados e aí você consegue perceber que, de fato, tem algum problema acontecendo. Agora, só os dados que a gente está observando é tanta coisa, é tanta loucura que é muito difícil de a gente ter dimensão o que é real e o que não é real. Então, isso que eu queria trazer aqui. E, por fim, dizer que, dar um spoiler, a pergunta do evento é: extremismo, ainda podemos derrotá-lo? A minha visão, eu acho que sim, a gente pode derrotar o extremismo, mas isso vai depender de uma das situações mais complexas em termos de política pública, que é uma cooperação entre sociedade civil, governo e academia. É super difícil de fazer isso, mas eu acho que a resposta para combater o extremismo, principalmente nas redes sociais, é extremamente necessário que haja essa cooperação. Então, obrigado a todos e a todas, e estou à disposição. Muito obrigado, Luiz. Considerações muito importantes. A gente vai voltar a muitas dessas questões mais tarde um pouco, mas eu queria agora passar para Samira Bueno. Samira, obrigado por estar aqui. Seus 8 minutos. Obrigado pela pontualidade também, Luiz. Foi em cima do... Obrigada, Paulo. Bom, queria agradecer a todo mundo aí da equipe, da organização, que foram super gentis, cumprimentar meus colegas aqui de mesa. É um prazer estar debatendo esse tema com vocês, e esse tema que é tão importante, e eu fico feliz que a gente esteja fazendo esse debate de forma um pouco mais ampla, né? Eu que venho da segurança pública, acho que a discussão sobre radicalização das instituições policiais, também das Forças Armadas, mas especialmente das forças policiais, é algo que já vem movimentando o campo, pelo menos desde 2020, quando a gente teve a greve da Polícia Militar do Ceará. Que acho que ali ficou muito claro que havia um processo de radicalização, né? A gente teve o ex-ministro Sérgio Moro indo para Fortaleza apoiar os grevistas,
numa gestão, né, de um governo que era do PT. Então, ali estava muito claro esse processo que estava de erosão mesmo dentro das tropas. E aí eu queria, enfim, aproveitar esses meus 8 minutinhos para falar um pouco sobre como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública vem olhando para esse processo, que eu acho que é importante a gente destacar que não é algo novo. Acho que o Luiz traz um pouco isso na fala dele, né? Então, e aí eu acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar é que o Bolsonaro, ele é sintoma de algo maior que está acontecendo na sociedade brasileira, e isso não é diferente dentro das instituições policiais. Então, a gente vem já rastreando, né? O Fórum, para quem não conhece, é uma organização sem fins lucrativos, que trabalha principalmente com produção de dados e pesquisa sobre crime, violência e segurança pública no Brasil. E nós somos metade polícia, metade do meu conselho de administração são policiais. Então, a gente tem essa interlocução muito forte com o universo policial. Isso é algo que, na verdade, a gente já percebe para quem está no dia a dia, pelo menos ali desde 2014, e isso já estava muito forte na interação das polícias, tanto que eu acho que é nesse momento que a gente tem um processo de cisão mesmo dentro das corporações policiais. A gente fez uma pesquisa, e aí já, né, conectando isso com o 8 de janeiro, com policiais, a gente tem como prática recorrentemente fazer surveys com o universo policial para tentar entender um pouco qual que é a percepção desse público, né? Que eu acho que muitas vezes é mal compreendido e a gente tende a olhar para as polícias como algo homogêneo. A polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, mas, poxa, né? Só de policiais militares são 400 mil pessoas no país. Então, será que todo mundo pensa da mesma forma? Será que oficiais e praças pensam da mesma forma? E a gente tem, pelo menos desde 2014, produzido periodicamente levantamentos, né? E esses levantamentos também vêm mostrando como muda essa percepção, como em 2014, quando a gente falava de reformas ou melhorias das carreiras, a gente tinha uma visão muito mais progressista dos profissionais da área sobre necessidades de mudança e nos últimos anos tem se acirrado uma visão de militarização, de um trabalho policial pautado por uma ideia de patrulhamento ostensivo, de militarização, de combate ao inimigo, o que acho que é revelador, inclusive, de outras agendas, de outros índices com os quais a gente tem convivido. E aí, especificamente sobre o 8 de janeiro, a gente rodou um survey, divulgou tem 10 dias, sobre a percepção dos policiais sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. E foi muito interessante, porque existe um reconhecimento da maior parte, praticamente todas as baterias, a gente tem mais de 50% de respostas no sentido de que o que aconteceu no 8 de janeiro é condenável, existe uma percepção de que 70% diz que houve falha de comando, quase 70% dizem que é um problema mais político do que operacional. Mas tem um dado que eu acho que preocupa, né, que é de 40%, 4 em cada 10 policiais responderam que, embora o que aconteceu no dia 8 precise ser condenado, as pautas eram legítimas e não atentavam contra a democracia. E aí, quando a gente conecta esse resultado com as imagens do que a gente viu no 8 de janeiro, um policial tomando água de coco enquanto as pessoas tentavam invadir o prédio da Suprema Corte, quando a gente vê policiais fazendo selfies com os golpistas. Eu acho que isso é muito revelador do pensamento de uma parcela das instituições policiais. E aí tem um outro resultado que se conecta diretamente com isso também, que 63% dos policiais que responderam ao survey dizem, olha, de fato, o trabalho do dia a dia do policial, da tropa, está contaminado pelo discurso político partidário. Então, a maioria dos policiais reconhece que o que está acontecendo no cenário político macro e o que a gente viu nesse processo eleitoral, especialmente no segundo semestre do ano passado, está influenciando na forma como o policial no nível de rua atua. Então, acho que isso, de um lado, é um alerta para a gente pensar como é que a gente reforma e reorganiza essas organizações, que são organizações de força, né? Então, já é problemático quando um burocrata qualquer no nível de rua deixa-se seduzir pelo canto da sereia por esse discurso da extrema-direita, enfim, poderia ser também da extrema-esquerda, mas o fato é que a gente está falando de uma ascensão da extrema-direita no Brasil. E para qualquer burocrata isso já seria problemático. Quando a gente está falando do braço armado do Estado,
isso é ainda mais preocupante. E eu acho que isso é revelador do fato de que a gente não está falando de um desvio individual de conduta. Então, não basta a gente falar sobre punir aqueles policiais que foram omissos no 8 de janeiro, que pactuaram com uma tentativa de golpe, com a invasão aos prédios públicos do governo federal, da Suprema Corte, do Congresso. A gente está falando que isso exige uma reflexão mais profunda sobre cultura organizacional e sobre a forma como a gente tem lidado com essas instituições, que são, no caso das instituições de força, naturalmente conservadoras, naturalmente tendem para a direita. A gente tem pesquisa dos anos 50 de cultura policial nos Estados Unidos, na Inglaterra, que já falava que a maior parte dos policiais aderiam a essas pautas, que eles tendem a ser conservadores. Então, esse conservadorismo do policial, ele está na conta. Isso faz parte do próprio DNA dessa cultura organizacional. O problema é quando isso se transforma num movimento político, partidário, golpista. E aí eu acho que, já para encerrar, que falta um minutinho aqui para terminar minha intervenção, eu acho que esse processo de acirramento e de radicalização, ele vem acontecendo paulatinamente aos poucos. A gente fez em 2020 e em 2021 pesquisa sobre interação dos policiais nas redes. E aí a gente não olhou para o WhatsApp, mas a gente olhou para Facebook e Twitter, para entender quais eram os ambientes em que os policiais interagiam. E acho que não é surpresa que os níveis de interação com páginas do bolsonarismo radical, que pediam golpe de Estado, fim da democracia, golpe militar, entre os policiais civis e os policiais federais, por exemplo, eram bem baixos. Mas no caso da polícia militar, não só ultrapassava os 20%, como foi crescente entre 2021, entre 2020 e 2021. Então, isso é um processo que a gente já vem assistindo, cada vez mais, especialmente a polícia militar, interagindo nesses ambientes e concordando com essas pautas. Então, eu diria, acho que já para encerrar aqui, que vai dar, eu estou com o timer também, Paulo, que eu sou obediente com o tempo, para encerrar minha intervenção, e aí eu acho que fica aí para o debate várias das nossas conversas, é que é uma tragédia. O que aconteceu no 8 de janeiro era, de algum modo, uma tragédia anunciada. Né? Vamos lembrar do debate público em torno do 7 de setembro, em 2022, em 2021, né? Uma discussão sobre se a polícia, de algum modo, iria apoiar um golpe de Estado. Então, acho que não é surpresa para ninguém o que aconteceu. Eu só acho que o momento talvez tenha sido o inesperado. Todo mundo achava que isso ia acontecer em dezembro, ou logo depois do segundo turno, e aconteceu em janeiro. Né? Mas eu acho que isso coloca um desafio, e aí já até levantando a bola aqui depois para a Graziella, e eu não sei, acho que o Capelli ainda não deve ter conectado, que qual que é a resposta pública, né, que o governo federal vai dar, sabendo que a Graziella vai falar um pouco sobre isso, sobre o governo federal. Qual que é a resposta pública? Né? Porque é isso, punir os envolvidos, isso é importante, mas o problema é macro, o problema é maior que esse. E se não é um desvio individual de conduta, não adianta a gente apenas ficar preocupado com a punição do policial na ponta. A grande questão é, pensando em organizações policiais, pensando nos mais de 700 mil policiais que a gente tem nesse país, como é que a gente garante um processo, né, para garantir que o braço armado do Estado responda a um comando civil. Eu acho que, no final das contas, é isso que a gente espera como sociedade, né, numa democracia. Mas é isso. Obrigada, gente. Obrigado, Samira. Bem-vindo, Ricardo. Tudo bom? Para te dar um tempo para respirar aí, Ricardo, a gente vai para o Ronilson e daí depois passa para você, depois para a Graziella, tá bom? Ronilson, então, tá com você. Ok, obrigado. Obrigado aí à organização pelo convite e os demais, né? E as demais estão dividindo aí essa conversa tão necessária. Deixa eu não ficar para trás no respeito ao tempo, vou usar um timer aqui também. Bom, então, algumas notas assim com relação à presença religiosa, quer dizer, a gente pensa em presença religiosa, na verdade a gente está falando de lideranças e instituições religiosas, né? Quais os papéis de algumas lideranças e das instituições religiosas em meio
esse debate. E eu acho que está tudo muito conectado, né? Acho que todo mundo voltou um pouco atrás para poder dizer que isso não é algo que acontece de repente. Eu acho que é a mesma coisa com relação, primeiro, à participação da religião, em especial dos evangélicos e dos católicos, mas com muita ênfase dos evangélicos, nesse processo de radicalização, né? Eu até escrevi em um dos artigos do Intercept, que eu acho que pouca gente, a falta de familiaridade com esse tipo de contexto no Brasil, pouca gente entendeu alguns discursos como uma espécie de incubadora de radicalização. Eu acho que isso também envolve a própria relação com algumas pregações e iniciativas das igrejas mais radicais. Hoje é possível a gente entender, por exemplo, que todo esse processo de violência com relação às religiões de matriz africanas, né, aos templos e terreiros da religião de matriz africana, ele é resultado de um processo de radicalização que acontece gradativamente, sobretudo ao longo dos anos 90 e entra pelos anos 2000, com um protagonismo muito forte da Igreja Universal. Só para dar um exemplo de radicalização, que a radicalização ela também não é um curso que é feito no fim de semana e todo mundo sai radicalizado. Você tem um processo de maturação e, para mim, isso é um processo muito, muito evidente, né? Você tem uma década com uma frequência, com muita naturalidade de uma determinada religião, que tem um canal de televisão, que tem uma rádio, que diariamente está dizendo que uma religião é demoníaca, é associada ao mal, é associada às pragas que acontecem no país por causa dessa relação com o demônio, que ela tem que ser destruída, que tem que ser derrubada, que é uma disputa espiritual, territorial. Você tem uma década de criação dessa cultura. Então, quando você começa a ter uma série de violações, de violências, né, contra esses terreiros, elas não acontecem do nada, né? Elas acontecem porque essa legitimação ela vai acontecendo gradativamente. Isso é um processo de radicalização. Aquela espetacularização, né, de entrevistar demônios no púlpito e todo aquele show que era transmitido com muita tranquilidade, quer dizer, mais de uma década para a justiça poder proibir esse tipo de exibição e dar algum tipo de responsabilidade. Isso é um processo de radicalização. Então, isso para dizer que nesse sentido, essas igrejas mais radicais, seja no ambiente católico, seja no ambiente evangélico, elas foram um ambiente propício para que isso fosse construído. E certamente foi um braço eficiente para o papel do WhatsApp nessa disseminação de mensagens. O Luiz falou sobre essa dificuldade de lidar com o real e irreal. Isso é muito próprio, muito comum, né, do campo religioso. De dar densidade ao que não é real, sabe? Da densidade de ameaça e de risco para aquilo que aparentemente não é real, ou que não é real, familiar no sentido da sociedade, que pertence a uma crença muito específica de um grupo muito específico. Então, ninguém tinha muito essa noção, e as religiões conseguiram, nesse sentido, ser um braço muito eficiente. Mas, em contrapartida, ao mesmo tempo que, assim como elas funcionaram como um espaço de radicalização importante, eu acho que pensar em que para responder um pouco como o papel das religiões contra o extremismo, passa exatamente em a gente ter atenção como as igrejas podem ser incluídas num processo de desradicalização da sociedade, né? Um compromisso das lideranças das instituições religiosas no sentido delas serem espaço de desradicalização e um espaço de expansão da democracia, né? Entender as igrejas não como um espaço à parte da democracia, só como um convívio de um aspecto privado da vida social, mas algo que tem um impacto direto nas relações sociais, que tem um impacto direto na postura das pessoas com relação à sua leitura política, né? Eu gosto daquela ideia do Ivan Krastev, que ele fala da democracia da rejeição. Eu acho que a igreja contribuiu, esse público evangélico contribuiu muito para é muito forte nessa ideia da democracia da rejeição, né? Que ele fala que, embora as pessoas não saibam exatamente o que ela quer, ela é muito incisiva no sentido de afirmar o que ela não quer. E os evangélicos eles foram extremamente incisivos para
foram convencidos de que eles não queriam uma democracia mais inclusiva, mais plural, que os símbolos e sentidos dessa sociedade ela contemplasse a pluralidade da sociedade, né? No sentido da sexualidade, no sentido das liberdades individuais, no sentido da educação, nos aspectos morais. E foi muito incisiva no sentido de mostrar a sua disposição naquilo em que ela não gostaria. E como ela é transversal em toda a sociedade, você não consegue falar, e eu acho que esse é um aspecto importante, não dá para você isolar o campo à religião no Brasil como se ele fosse um grupo à parte de outros grupos, né? A Samira falou aí de quanto tempo, né, as polícias têm identificado que tem essa inclinação para o conservadorismo, como isso é marcado pela questão religiosa, né? Lá atrás, em 2013, ainda no Viva Rio, a gente lidou com muitos grupos que eles chamam dos PM de Cristo, né? Essa relação entre a religião, sobretudo a religião evangélica, com a polícia militar, né? De fazer culto no BOP antes das operações. Então, ela é transversal a diversos segmentos e aspectos da sociedade, inclusive daqueles que não professam nenhuma fé especificamente. Então, eu acho que é um papel importante que o governo pode ter, inclusive, de olhar para a religião não como como uma ameaça, como algo à parte, principalmente como algo que foi a religião conservadora e fundamentalista, como algo vencido por causa da saída do governo Bolsonaro, mas como algo que exatamente agora é importante você acompanhar mais de perto na sua complexidade, inclusive na sua capacidade de fortalecer a democracia. E, por último, só para dialogar aqui com a pergunta do Luiz, né, dentro da pergunta do painel, que se é possível derrotar o extremismo, não discordando totalmente do Luiz, mas apontando um outro aspecto, que é se derrotar é sinônimo de desaparecer, eu acho que não. Acho que o extremismo não vai desaparecer. O extremismo você controla e você anula. O neonazismo nunca sumiu da Alemanha. Mas toda vez que ele levanta a sua voz, você tem toda uma institucionalidade, toda uma sociedade que diz continua no seu lugar. A falta de familiaridade com esse tipo de questão permitiu que nós víssemos com naturalidade um político que elogia um torturador. Esse era o momento de você dizer não, você fica no seu lugar e você não participa do debate público, porque a gente já chegou num pacto como sociedade que isso não faz mais parte do nosso aspecto como sociedade da nossa democracia. Então, eu acho que é isso. A gente não derrota no sentido de desaparecimento, mas a gente precisa pensar com eficiência formas de anulá-lo e controlá-lo. Muito obrigado, Nilson. Então, agora a gente vai passar para o Ricardo e daí para a Graziela, ok? Então, são 8 minutos, tá? Você tá no mudo, Ricardo. Olá, Paulo. Olá a todos. Me ouvem agora? Sim. Olá. Então, prazer falar com vocês. Desculpa não ter entrado antes, mas é que eu estava aqui, enfim... Falando da democracia. Numa correria grande aqui ainda. Eu vou marcar meu tempo aqui também para ser disciplinado. Primeiro que foi primeiro um prazer poder aqui conversar um pouco com vocês, passar um pouco do que foi aqui a minha experiência como interventor a partir de 8 de janeiro até o dia 31, né? Um momento muito difícil para a democracia brasileira. A gente viu ali os episódios que a gente jamais imaginou que aconteceriam. A sede dos 3 poderes invadidos, depredados, uma situação de absoluta falta de comando sob as forças
policiais, um vácuo de poder concomitante que levou, né, na prática, à invasão da sede dos três poderes, um momento muito triste, dramático e que acho que deixa algumas lições. E eu saio desses 23 dias com algumas referências, para mim, muito importantes para a política de segurança pública no país, né? O nosso desafio central aqui na intervenção, nós tínhamos 3 desafios centrais. O primeiro foi restabelecer a linha de comando sobre as forças de segurança, uma vez que ficou claro naquele momento que a gente tinha um vácuo de comando. A segunda questão foi estabilizar as forças de segurança, porque qualquer tipo de instabilidade repercutiria não só no Distrito Federal, mas isso poderia acabar repercutindo no resto do Brasil, uma vez que há também uma interligação dessas forças de segurança todas no Brasil. Então, o desafio da estabilização e, por fim, o desafio de conseguir identificar, do ponto de vista administrativo, as falhas, os erros que levaram aos acontecimentos do dia 8. Né? A gente conseguiu fazer isso com bastante êxito e perseguindo o tempo inteiro 2 objetivos centrais, que era, ao mesmo tempo, firmeza e equilíbrio. Firmeza para apurar tudo aquilo que aconteceu. E nós abrimos 6 inquéritos policiais militares, um inquérito na Polícia Civil, um inquérito no Corpo de Bombeiro, para apurar não só a atitude dos comandantes, do comandante e de 5 subcomandantes, mas também para apurar eventuais desvios de demais agentes das forças de segurança. Então, isso foi feito. Mas, na lógica de firmeza e equilíbrio, nós também abrimos uma comissão, instauramos uma comissão para conceder a medalha Cruz de Sangue aos 44 policiais militares feridos em combate. Porque é importante que se diga que se houve falha no comando, no planejamento das operações, nós tivemos também policiais militares que honraram o seu dever e que lutaram bravamente na defesa defendendo as instituições democráticas. Instauramos não só a comissão para conceder a medalha Cruz de Honra para eles, como também instauramos uma comissão para fazer promoções por ato de bravura dos policiais feridos em combate. Na mesma semana em que eu afastei, eu exonerei o comandante, 5 subcomandantes e nomeei novos comandantes, eu também visitei o batalhão de choque e fiz questão de visitar todos os feridos. Eu acho, Paulo e demais companheiros que participam aqui desse debate, primeiro, alguns registros. Quer dizer, em nenhum momento houve o questionamento por parte das forças de segurança ou da Polícia Militar da autoridade que me foi conferida pelo presidente da República. Em nenhum momento. Desde o momento que eu assumi, foi respeitada a hierarquia e a disciplina. E aí fica uma lição. Acho que a gente cobra muito, quando eu falo, quer dizer, o poder civil e a política cobra muito hierarquia e disciplina dos militares, corretamente, mas a própria política, muitas vezes, acaba por intervir na hierarquia e na disciplina quando faz ou permite nomeações políticas para batalhões, para postos de comando nas forças militares. Quando você tem nomeações políticas nas forças de segurança, você quebra a cadeia de comando, uma vez que o comandante ele dá o comando e esse comando não é reproduzido, uma vez que o subcomandado ele passa a prestar conta a quem o indicou politicamente. Então, essa é a primeira lição, quer dizer, é preciso cobrar respeito à hierarquia, à disciplina, ao poder civil, mas o poder civil também precisa se relacionar com essas forças de segurança de maneira mais
de maneira correta, sem misturar política com quartel. Porque o quartel, a política entra no quartel muitas vezes pela mão do quartel, mas uma vez a política entra no quartel também pela mão do poder civil. Então, é importante registrar isso. Por fim, o tempo é pouco, porque a experiência foi bastante rica, mas eu, para cumprir o tempo, queria dizer que eu acho que a gente, mais do que apontar o dedo para a entrada dessa ideologia de extrema-direita nos quartéis e nas polícias, mais do que apontar o dedo, eu acho que a gente precisa, o campo democrático precisa fazer a si mesmo a seguinte pergunta: por quê? Por que essas ideias penetram? Por que nós nos afastamos tanto das forças de segurança? Por que a extrema-direita entrou com tanta facilidade? Eu acho que cabe uma reflexão também do nosso campo sobre o nosso relacionamento com essas forças. Eu digo para vocês que nos momentos mais difíceis da intervenção, a presença e o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal foi decisivo e não houve qualquer questionamento à minha autoridade. Então, por que essas ideologias entram, né? O bolsonarismo valorizou essas forças de segurança, teve presente, ouviu as dores dele, teve presente. Qual a nossa postura com relação a eles? O campo democrático tem a mesma postura? Frequenta os quartéis, ouve sente as dores que eles sentem, está presente nos momentos difíceis, porque quem garante a segurança pública nas grandes cidades brasileiras, a segurança ostensiva, é a Polícia Militar. Então, acho que aqui há um certo divórcio que precisa ser encarado como um problema a ser resolvido pelo campo democrático. Acho que a gente precisa compreender que os policiais militares, por exemplo, eles não descem de uma espaçonave golpista ou fascista ou extremista, são parcelas reais da sociedade brasileira, estratos populares que entram nas polícias, que representam parcela importante da sociedade brasileira, e acho que a gente, claro, tem que investir na formação, tem que investir em todo o processo de construção dessas carreiras, mas a gente precisa, sobretudo, na minha opinião, reabrir um diálogo, reabrir um canal de interlocução e diálogo com esses homens e mulheres. Eu tive... A gente, por muito pouco, não teve policiais militares mortos aqui defendendo a democracia. Então, acho que esse é um debate que precisa ser feito, mas precisa ser feito abrindo verdadeiramente um canal de interlocução com esse setor tão importante para a segurança pública no Brasil. Ponto. Falei que não ia falar, perdão, Paulo, passei um minuto. Obrigado. Muito obrigado. Prazer. Obrigado, Ricardo, e obrigado por tudo que você fez durante esse mês aí pelo Brasil. Todos nós aqui agradecemos muito. E agora vou passar para a última fala, antes da gente abrir para perguntas, para a Graziela. Graziela, obrigado. Com você. Obrigada, professor Paulo. Bom, em primeiro lugar, agradecer aos anfitriões, né, o Centro Lema, o ILA e o Brasil Talk, a Isabel Ferreira e a Laísa Lima, minha querida orientanda, obrigada, e ao professor Paulo, claro, que estão recebendo a gente aqui. Também saudar meus companheiros de mesa que muito me honram de estar nesse meio, o interventor Ricardo Capelli, o Luiz Facuri, a Samira e o Ronilson, com quem eu compartilho ódio por os extintores de incêndio que são muito sensíveis e que fizeram a gente sofrer no nosso período aí nos Estados Unidos. Bom, eu queria começar falando um pouco de democracia, porque eu acho que tem uma coisa que a gente está alinhado aqui quando a gente associa o tema geral dos seminários com o tema do extremismo de hoje, é que existe uma correlação muito direta com entre o aumento do extremismo e a diminuição da democracia, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho de democracia para depois falar de mecanismos institucionais de controle dentro dos próprios poderes, sobretudo do legislativo, né?
Então, eu quero retomar um pouquinho da nossa história política e da nossa cultura política, trazendo primeiro o Sérgio Buarque de Holanda, né, com aquela frase dele que ficou tão famosa e que é tão repetida, que a democracia no Brasil sempre foi um lamentável mal entendido. Tudo isso antes de 64, antes do golpe, enfim, né, e levantar um pouco essa questão sobre qual democracia, afinal, não é um mal entendido. A gente tem um problema de legitimação das democracias que não é só brasileiro, que passa, inclusive, por uma tentativa de governabilidade mal sucedida em muitos lugares do mundo que ameaçam, de fato, o próprio regime democrático. Isso é, em parte, o resultado dessa junção do princípio da igualdade com o princípio da distinção que é próprio das aristocracias, né? Então, o método eleitoral, a gente escolhe os melhores, mas a democracia seria o regime, por definição, da igualdade. Então, esse paradoxo de unir a igualdade democrática à distinção do processo eleitoral, ele, no Brasil, é ainda mais difícil por conta do nosso passado autoritário, que, inclusive, é motivo de nostalgia e saudade para muitos. Eu tenho a sensação que a gente tem um mecanismo de esquecer das coisas ruins e guardar só as coisas boas, né? E com isso a gente tem essa turma nostálgica. De toda forma, tem um livro do Francisco Verford, de 1984, chamado Por que Democracia? Né? Que ele é escrito nesse momento da efervescência do pensamento sobre a transição do período autocrático, do período autoritário para a democracia, que eu acho que ele ajuda muito a explicar os dilemas que a gente tem hoje, né? Então, vou abrir umas aspas para algumas poucas linhas do professor Francisco Verford. Ele fala assim: hoje, dizem, caminhamos para a democracia até porque não temos, nas circunstâncias, nenhum outro lugar para ir. Como quem diz, é a única saída. Será mesmo? Aí ele vai dizer: não me cabe, evidentemente, questionar um pensamento para o qual a democracia se apresenta como a única saída. Minha única dúvida é a de saber se um pensamento que só se sabe conceber a democracia como uma imposição das circunstâncias pode ser dito como um pensamento democrático. Né? Então, essa democracia, que era quase uma ordem natural das coisas, do mesmo jeito que a coisa era colocada no espaço público, como se a autocracia tivesse sido a ordem natural das coisas em 64 também, ela resulta em uma queda de legitimidade dos cidadãos em relação à democracia. Né? Então, a gente tem o último Latinobarômetro de 2020, identificou que só 45% dos brasileiros concordam com a seguinte frase: a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo. Não é que a democracia seja muito benquista na América Latina, mas mesmo no contexto latino-americano, o Brasil só não perde para o Equador, Guatemala, Honduras e Panamá. Né? Então, realmente, a gente tem uma população que não vê vantagem no que se chama por democracia, e isso é um problema. Né? Isso é um problema que a gente não lida de forma direta há muito tempo. Né? Então, por que eu quero chegar? Por que eu estou falando disso? Né? Essa democracia minimalista, que chama de democrático simplesmente o Estado selecionar seus governantes pelo processo eleitoral, ela não é suficiente para o cidadão considerar a democracia um valor em si. Né? Na verdade, nem mesmo do ponto de vista teórico e normativo é razoável justificar uma democracia que começa e termina no processo eleitoral. Né? E aí é nesse sentido que eu trago aqui essa ideia de que a sobrevivência da democracia ela depende do aprofundamento e da busca do sentido da igualdade. Né? E para isso eu acho que 2 pontos são fundamentais que eu vou colocar aqui. O primeiro é essa necessidade de combater as profundas desigualdades materiais, que são a principal característica fundadora e definidora do que é o Brasil. Né? E para combater essas desigualdades materiais, passa por políticas sociais que deem resultado, né? Passa por um sistema tributário justo e progressivo, passa por um sistema educacional e de saúde que garanta um mínimo de acesso ao espaço público. Né? Porque, afinal, como que a gente pode esperar um apreço à democracia de alguém que vive num estado que não lhe permite prover o próprio sustento nos itens mais básicos, né? Em poder comer, por exemplo. E o segundo ponto é olhar para os espaços representativos por excelência, né? As casas legislativas nas 3 esferas da federação.
Os legislativos locais podem ser mais participativos sem aumentar gasto, né? Um tempo atrás, a gente cortou o número de vereadores por Câmara Municipal, mas a gente não diminuiu o tanto que gastava por Câmara Municipal. Qual é o sentido disso, né? Por outro lado, o Congresso Nacional precisa parar de querer assumir as funções do Executivo, como, por exemplo, definir o orçamento, e passar a cumprir a sua função de fiscalização interna, né? O extremismo que hoje destrói fisicamente os símbolos e os espaços na esplanada, ele começou nas falas despropositadas e violentas vindas de dentro do próprio parlamento e não punidas, né? Isso é muito parecido com que tanto o que a gente ouviu do Luiz quanto o que a gente ouviu do Ronilson, né? Sobre como essa coisa se construía, isso vinha, essa panela de pressão, ela via esquentando, e assim, parecia que estava esperando explodir. Isso vem do Legislativo também. O meu ponto é que é mais absurdo isso vir do Legislativo, que é a Casa Representativa e Democrática por excelência, né? Então, eu estou falando também sobre quando o deputado dedica o voto a um torturador em plenário, mas também sobre quando um outro parlamentar diz para parlamentares negras que isso aqui não é a favela de onde vocês vieram, né? Esse ovo da serpente extremista, ele estava sendo chocado por meio dos aplicativos de mensagem e construção de realidades paralelas, e ali ele ficava velado, mas ele sempre esteve extremamente visível e bem escandaloso no Congresso Nacional, né? E esse comportamento corporativista legislativo fez com que esse tipo de atitude não fosse apurado no Comitê de Ética, que sequer foi formado, né? Então, o meu ponto aqui é que a chance desse tipo de demanda ser processada dentro do próprio legislativo, que deveria ser a instância correta, elas vão se tornando cada vez menores à medida que o processo legislativo e o funcionamento interno vai se tornando cada vez mais centralizado na mão dos presidentes, do presidente da casa. E se a gente está falando aqui da necessidade de democratizar mais profundamente o micro para poder falar de democracia no macro, a gente está indo para o caminho contrário do que seria razoável no legislativo, né? E aí, só para... Já estou chegando perto do fim da minha fala. Ontem, um deputado chamou de direito sagrado e direito fundamental a propriedade de uma arma, né? E direcionou a seguinte fala ao ministro da Justiça. Eu vou abrir aspas, mas eu não vou falar quem falou. Eu trabalhei 35 anos na Polícia Militar, dando coronhada e tiro na cabeça de vagabundo, e continuo combatendo o vagabundo agora no parlamento. E vou andar desarmado? Vem buscar minha arma, seu... E falou um palavrão que a mim não me cabe falar, porque eu não falo esse tipo de palavra. Então, assim, enquanto essa instituição, que deveria ser o principal espaço de debate e concretização da democracia, permanecer normalizando esse tipo de comportamento, vai ser muito difícil que o executivo sozinho combata ideologias extremistas e violentas e, de fato, encontra um solo fértil nas academias militares, nas polícias, nas religiões e em outros espaços onde os cidadãos estão insatisfeitos, né, e que não conseguem ver vantagem no sistema que se chama de democrático, né? Os cidadãos não se sentem representados, e, nesse sentido, minha fala vai muito ao encontro do que disse o interventor Ricardo, que a gente está falando sobre uma população insatisfeita, que não vê vantagem na democracia e que isso não se reflete no legislativo, né? E também não parte do legislativo. E aí o segundo passo é a tendência à judicialização da política, e que é um problema mais sério ainda e que gera novas repercussões para o que a gente chama de democracia, né? Então, era isso que eu tinha para dizer. Eu também quero ser respeitosa com o tempo, como os meus colegas foram, e muito obrigada. Obrigado, Graziela. Obrigado a todos e a todas. Brilhantes intervenções para começar a nossa conversa. Agora a gente tem ainda 35 minutos para as perguntas, algumas que eu vou colocar aqui, que veio do grupo que promoveu esse evento e também do público, então se as pessoas tiverem perguntas podem colocar no Zoom. Mas eu queria começar a perguntar, e isso aberto para qualquer um de vocês. Muitas vezes a gente olha o 8 de janeiro, ou na imprensa, o que as pessoas é como uma atrapalhada de radicais, tal. Na visão de vocês, isso foi uma atrapalhada de radicais ou foi um ensaio geral que realmente tinha ou ainda tem o objetivo de tomar o poder?
Posso falar um pouquinho sobre isso? Pode. No WhatsApp, o que a gente viu foi uma ação, dois tipos de grupos distintos, tá? Um que achava que, de fato, eles estavam fazendo uma ação democrática, que era ocupar os quartéis, e você tinha mensagens muito claras para que as pessoas não saíssem da frente dos quartéis. Aquela mensagem que eu citei de 12 de novembro, que falava que teria ações em Brasília, invasão de prédios públicos, ataques aos prédios, era muito clara que quem promoveria esses ataques seriam infiltrados do PT. Então, já sabia exatamente o que aconteceu, só que isso em 12 de novembro e falando que não seriam eles. Então, esse grupo de pessoas, de fato, acha que foi uma coisa que fora do que estava planejado e que foi uma ação promovida não por eles. E você tinha grupos articulados da direita, na qual manuais rolavam dentro desses grupos e com instruções muito claras. Não invadam os prédios públicos enquanto vocês não tiverem números suficientes, se agrupem em locais públicos até chegar uma grande quantidade de pessoas e vocês vão invadir os prédios públicos de maneira coordenada ao mesmo tempo para que a polícia não consiga combatê-los. Então, manuais muito claros desde o dia 3 de janeiro acontecendo nos grupos de WhatsApp. Então, falar que isso não foi coordenado, na minha visão, é precipitado, porque você tinha mensagens muito claras. E as caravanas que foram organizadas, uma quantidade de ônibus muito grande disponibilizada para essas pessoas, todas as mensagens deixam entender que está tudo sendo muito orgânico, tudo sendo muito natural, que as pessoas estão se organizando, mas você tinha mensagens muito bem estruturadas e que rodavam uma quantidade de grupos de WhatsApp muito grande para ser orgânico, entendeu? Então, na minha visão, você tem esses dois tipos de grupo. Aqueles que acreditam que foi natural, que foi orgânico, porque eles não participaram, e os que organizaram. Anilson. Só uma contribuição rápida é que eu penso do 8 de janeiro muito semelhante ao que penso com relação a uma discussão bastante interna aqui, né, do 6 de janeiro nos Estados Unidos, que é o tempo gasto. É difícil ser diferente, mas o tanto de tempo que é gasto, porque o 8 de janeiro eu acho que é a estética do extremismo, sabe? A estética da extrema-direita. E eu acho que a gente corre o risco, mais uma vez, de gastar grande parte do nosso tempo com a estética do extremismo e deixar passar, de alguma forma, aquilo que faz com que o que aconteceu no 8 de janeiro seja o auge de algo que já foi construído gradativamente. Então, a gente está muito fixado na imagem da invasão, das destruições. Se aquilo ali não foi uma coisa coordenada, não sei mais o que poderia ser coordenado, sabe? Mas, embora extremamente coordenado, ele é a estética, ele é a imagem. Se todas as atenções forem voltadas para a imagem, para a estética, a gente abre espaço de novo para que, em algum momento, isso aconteça novamente. Porque, por trás dessa estética, por trás daquilo que é a imagem, você tem todo um lastro todo um rastro de processo, né, que eu acho que foi colocado aqui pelos colegas. A Graziela fez um histórico muito bom. Eu acho que você perde todo um lastro que fez com que chegássemos até ali. Eu acho que menos olhar para a estética, quer dizer, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão sendo responsabilizadas, mas como é que a gente abriu o caminho para que isso acontecesse? Como é que a gente abriu espaço para que isso acontecesse? Eu acho que esse olhar para essa disputa, né, de interpretação e de sentido, porque tem uma disputa de sentidos aí, né? A Graziela falou do parlamentar, falando sobre direitos fundamentais. Direitos fundamentais têm sido, a gente tem rastreado como direitos fundamentais tem sido uma ideia e um conceito cada vez mais apropriado pela extrema-direita, quase que em oposição à ideia de direitos humanos, né? Os direitos humanos está cada vez mais jogado para o campo progressista e tem uma ideia de assumir os direitos fundamentais como algo que é defendido pelo campo conservador e pela extrema-direita, né? Visto a Hungria, que acabou que criou o Centro de Defesa dos Direitos Fundamentais. E ele está diretamente em oposição aos muitos movimentos do campo de direitos humanos na Europa e nos Estados Unidos. Então, como esse discurso vai acontecendo gradativamente, como
as mensagens, todas as trocas que vão acontecendo, até que a grande estética aconteça, que é a invasão. Eu acho que não tem como não ser coordenado, foi extremamente coordenado, mas, mais uma vez, eu acho que ali está a estética de algo muito maior, no qual as instituições democráticas devem estar olhando, que é como essa estética é construída. E ela é construída lentamente, gradativamente, através de discursos que vão amadurecendo. Obrigado, Fanilson. Acho que Samira e depois o Ricardo. E Graziela. É um breve comentário, acho que na linha, conectando com o que o Ronilson falou, acho que reforça um pouco essa ideia de que não é um ensaio geral. E ele cita a Hungria, e eu acho que a gente precisa entender também o que está acontecendo no contexto brasileiro como parte de um movimento, né, que está acontecendo no mundo todo, em vários países. E eu acho que a gente tem muito claro o exemplo alemão recente, que tem, né, com certa frequência, atuado para desfazer células neonazistas que contam com a participação, sim, de policiais, das Forças Armadas, de juízes. Então, assim, isso não é um problema exclusivo da sociedade brasileira. A grande questão acho que para além da gente ficar fazendo diagnósticos, que eu acho que eles são super importantes, mas eu acho que está muito claro qual que é o problema, e é isso. Todo mundo disse aqui, ele não é novo. A grande questão é o que a gente faz com isso. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. O que a gente vai endereçar de ações? E aí não é algo que se restringe ao governo federal ou às casas legislativas, mas nós como sociedade. Né? Eu acho que a gente está falando de algo que um pacto entre sociedade civil, imprensa, governo, Ministério Público, Judiciário, e aí eu acho que o Judiciário teve um papel enorme, muito importante de resistência democrática. Né? Quando a gente olha a desconsolidação democrática em vários países, a gente percebe que quando o Judiciário deixa de resistir, é aí que não sobra nada mesmo. Então, como é que a gente faz frente a isso? Porque me parece que isso é um problema que veio para ficar. Ricardo. Respondendo bem diretamente, quer dizer, a gente viveu uma tentativa de golpe no dia 8, não há dúvida, nenhuma dúvida com relação a isso. Foi uma da instalação dos acampamentos, e aqui em Brasília, em frente ao QG do Exército, você tem, a partir do dia seguinte da eleição, a instalação do acampamento, e a partir do acampamento, uma série de eventos ao longo dos meses de novembro e dezembro que foram preparando, foram construindo, criando o clima para o dia 8. O dia 8 foi uma tentativa de golpe que não teve sucesso, mas a disputa se mantém na sociedade brasileira. E essa é a grande questão. É como a gente reduzir a polarização no Brasil. Eu acho que esse é um desafio importante, reduzir a polarização no Brasil, criar um clima para que a gente possa unir o Brasil em torno de questões que unam a sociedade brasileira. E é o que foi falado, se eu não me engano, pela Graziela, quer dizer, no contrato social da democracia, tem uma coisa central, tem uma cláusula pétrea no contrato social democrático, que é a prosperidade. Então, as pessoas vão ali, assinam um contrato social em torno da democracia, tem todas as cláusulas, e no final está escrito assim, por fim, eu vou assinar o contrato e a minha vida vai melhorar. Agora, se eu assino esse contrato e a minha vida não melhora, as pessoas começam a desconfiar da democracia. Então, na minha opinião, as pessoas têm perguntado, mas o que garante a democracia no Brasil? Eu não tenho dúvida nenhuma, é prosperidade. É a gente estabilizar o país, reduzir o nível de polarização, para que o governo possa funcionar, para que a gente possa retomar políticas públicas importantes que foram criminosamente desmontadas pelo governo anterior, a política pública de educação, a política pública de saúde, quer dizer, revalorizar e fortalecer ainda mais o SUS. Quer dizer, é isso que vai garantir a democracia. Eu acho que esse é o nosso desafio, é reduzir a polarização, unir o Brasil em torno de questões da questão democrática. Por que a democracia hoje está tão assim, sendo questionada, principalmente no mundo ocidental? No Brasil, a invasão do Capitólio, na Itália, na Hungria, na Polônia, em vários países da Europa.
A gente vive a maior concentração, segundo o nosso Tomás Piketty, a maior concentração de renda e riqueza da história da humanidade. E no mundo ocidental, a gente ainda vive um outro problema muito material e muito objetivo. Quer dizer, além de ter cada vez mais a renda concentrada na mão de poucos, a maior concentração de renda e riqueza da história da humanidade, isso aí produz um exército estrutural de excluídos, segundo Harari, de inempregáveis, de gente que não tem emprego e nunca mais terá emprego. E a gente tem, somado a essa concentração brutal, uma transição de hegemonia global econômica para a Ásia, liderada pela China. Então, você tem uma transição de hegemonia que está fazendo o mundo ocidental perder base material concreta e, somado a isso, o que resta de base material concreta num processo de concentração nunca visto antes na história da humanidade. E é essa crise que vai gerando o ambiente para o crescimento da extrema-direita em todo o mundo ocidental e questionamento das democracias. Como é que você reverte isso? Entregando prosperidade. Não há, na minha opinião, a principal questão que sustenta a democracia não dá para a pessoa assinar o contrato democrático, não, eu sou um democrata e a minha vida piorar. Essa conta não fecha. Por isso que eu acho que o desafio nosso, para a gente estabilizar o país, reduzir a polarização, criar as condições para que o governo se desenvolva, para que a gente consiga entregar as políticas públicas e, com isso, ganhar a maior parte da sociedade, consolidar os valores democráticos no Brasil. Acho que esse é o desafio do momento. Obrigado, Ricardo. Graziela. Meu comentário é super rápido também. Entre Trapalhada de Radicais e Ensaio Geral, eu acho que eu estou mais para o ensaio geral, mas sabe o ensaio geral que se dá conta de que não dá para estrear a semana que vem? Eu acho que foi um teste de legitimidade, dependendo do reflexo da legitimidade, que como isso fosse ecoar na população, teria tido um caminho ou outro, né? E nesse sentido, eu acho que a resposta da população me surpreendeu muito para bem, né? Com mesmo eleitores do Bolsonaro considerando isso, tudo o que aconteceu, algo negativo. Então, a minha impressão que dá é que realmente foi um ensaio geral que não deu certo, e não deu certo, sobretudo, por conta do timing importado, né? Talvez se o timing não tivesse sido importado da ação que aconteceu nos Estados Unidos, se tivesse acontecido em dezembro e não em janeiro, eu tenho dúvidas, né, de como teria sido a repercussão. Mas, enfim, né, para mim, a resposta muito simples é que foi um ensaio geral que se deu conta que não dá para apresentar semana que vem, não. E isso foi muito bom, assim, do ponto de vista democrático. Obrigado, Graziela. Eu vou fazer duas perguntas do público aqui, eu vou tentar juntar elas na mesma. Então, uma da Laísa Lima, quais seriam as medidas práticas para que o campo democrático se aproxime mais das forças de segurança? E daí tem uma pergunta que veio anônima, que diz que é direcionada a Ricardo e a Samira, mas acho que qualquer um de vocês pode responder. E as pessoas dizem que com a reforma da polícia, ao invés de pensar na polícia como uma instituição vitimizada, mais diretamente ligada à violência política brasileira, ao racismo, aos movimentos antidemocráticos, etc., condecorar policiais pode ser um bom passo para apaziguar emoções e criar uma noção de heroísmo patriota, mas será que essa é a solução? E então essa pessoa pergunta qual é o passo adiante. Então, acho que essas duas perguntas são sobre a questão das forças de segurança, do campo democrático, como se aproximar, mas também não criando, enfim, outros problemas, né? Enfim, acho que com certeza o Ricardo vai querer comentar, mas Ricardo e a Samira foram as pessoas diretamente citadas, mas qualquer um pode responder, claro. Não sei se o Ricardo quer começar, também não sei se eu tenho a resposta para tudo, mas acho que são algumas são as perguntas de milhões, né? Perguntas da humanidade. Sobre essa lógica, eu fiquei pensando muito sobre a fala do Capelli, sobre se reaproximar e promover diálogo com as instituições policiais.
Eu acho que, na verdade, a gente nunca fez isso, tá, Capelli? A verdade, acho que a gente nunca fez isso. Acho que a gente tentou fazer isso. Acho que os anos 2000 foram uma experiência, a gente teve experiências de sucesso nesse processo de uma tentativa de aproximação com as instituições policiais, com a criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, com a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública, porque foi um momento ali que o governo federal entendeu que precisava falar com as polícias. Mas a verdade é que, na maior parte do tempo, ninguém nunca quis dar muito palco para essa discussão. E me parece que isso sempre ficou fora do nosso horizonte. Acho que sim, é importante a gente criar pontos de diálogo. Acho que o que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública vem fazendo há 17 anos é justamente tentar criar essas pontes. Digo para vocês que no dia a dia isso é muito difícil, é muito, muito, muito complicado, mas eu acho que mais do que tentar se aproximar, e eu acho que isso deve ser um esforço permanente para todo mundo, eu acho que a gente também tem que pensar um pouco em pôr alguns limites para a atuação das polícias. E aí eu estou falando mesmo no sentido de politização. O Capelli falou, por exemplo, na apresentação dele, sobre o perigo da política nos quartéis. Quando a gente olha sobre essa lógica da política nos quartéis, e a gente vê não só o crescimento de policiais na política, né, cada vez maior, se você fosse colocar o outro fone, tá? Bateria baixa. A gente percebe que, primeiro, não só existe um crescimento de policiais na política, como a gente tem hoje 99% dos policiais na política em partidos de direita. Essa é uma primeira constatação, que já diz muito desse universo. Segundo, os policiais têm regras que são muito flexíveis para essa inserção na vida política, que não existe, por exemplo, no judiciário ou no Ministério Público. O policial ele quer se candidatar a um cargo eletivo, se ele já tem 10 anos de serviço, ele vai ser candidato a deputado, a vereadora, o que for, e caso ele não seja eleito, ele volta para o quartel. Ele volta para essa organização. Então, eu acho que além de uma ideia de pensar uma aproximação, a gente tem que limitar um pouco essa inserção do universo policial no mundo da política, né? Porque a política está entrando nos quartéis, sim, né? E está entrando de barricada, está entrando aos montes. Então, me parece que isso é uma medida urgente. E a segunda medida, acho que vai um pouco no sentido da fala da Graziella, até citando essa fala essa semana, né? De um policial que é deputado e que falou sobre o direito dele de portar armas. Acho que a gente tem que calibrar melhor, fazer um debate melhor sobre o que é liberdade individual e liberdade de expressão e o que é criminoso, inclusive, né? Porque acho que tem que ter limites, porque liberdade de expressão não é falar o que você bem entende, ser racista, homofóbico, né? Xenofóbico, isso não é liberdade de expressão, acho que isso precisa ficar mais claro. Tudo isso para dizer que a gente precisa ser mais rígido em relação aos conteúdos postados por policiais nas redes sociais. Porque a gente está falando de um universo de policiais que vão para a política, e eu acho que é legítimo que os policiais tentem carreiras políticas, assim como qualquer carreira. Médicos têm que ter sua representação no parlamento, o mundo evangélico tem que ter lá pastores e afins que sejam deputados. A questão não é essa migração para a política, a gente não ter regras como a maior parte dos países, né? Então são pouquíssimos os países em que é liberado um policial se candidatar e, caso não seja eleito, voltar para a política, e sobre os conteúdos que eles postam. Então, a gente está falando de programas que têm muito, né, Ibope, que são altamente repercutidos nas redes, que é Polícia 24 Horas e afins, e os policiais postam os conteúdos mais abomináveis, né? Quem acompanha redes sociais de policiais sabe que a gente tem parlamentares, a gente tem figuras que hoje ocupam secretarias de segurança que se elegeram postando um vídeo matando suspeito, dando tiro na cabecinha, mirando na cabecinha e dando tiro. Então, assim, quem está nesse trabalho de acompanhar e monitorar essas redes sabe que é esse o nível, né? Não é possível que um agente estatal que recebe um salário com recursos públicos poste esse tipo de conteúdo e seja premiado por isso, se tornando um deputado. Percebe? Então, se a gente não começar a limitar um pouco o que é esse universo policial, e me parece que discutir essa relação super delicada de polícia e política, a gente não consegue avançar num debate sobre interromper esse processo de radicalização. Fala em reforma? Bom, a gente está falando em reforma há 30 anos, a gente não conseguiu fazer isso. Seria importante? Seria. A legislação que regula a atuação da Polícia Militar é de 69. O decreto 667 é de 69, ele é anterior à Constituição. Então, assim, a gente tem problema, sim, do ponto de vista de reformas,
Mas tem algumas coisas que seriam muito mais simples da gente regular, ou pelo menos mais imediatas, que talvez seriam capazes de interromper esse processo que a gente tem visto como tem sido nocivo. Mas eu acho também, e aí acho que já também para encerrar, de novo, reforçando um pouco do que eu já disse, né? A gente não pode olhar para a polícia militar como algo homogêneo. Tem policial golpista, radicalizado? Tem. E tem policial democrata. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, a gente não colocar tudo num balaio só e penalizar uma corporação de 400 mil pessoas. Né? Assim, 27 corporações, no caso. É isso. Microfone fechado, professor Paulo. Não, desculpa, estava. Então, Ricardo e Graziela, só vou pedir, a gente tem mais 15 minutos, então só pedir para vocês prestarem atenção no tempo aí para a gente poder ir para as outras perguntas. Obrigado. Ok. Vou procurar ser bem sintético, quer dizer, eu acho que eu concordo com o que a Samira falou, no que diz respeito a ter limites claros, até porque a carreira militar ela precisa ter limites claros, enfim. É uma carreira muito especial, enfim, então precisa ter um conjunto de limites claros. Mas eu pensando também um pouco sobre isso e ouvindo um pouco do que a Samira falava também, me veio à cabeça uma frase que está no livro A República, do Platão, que abre o livro, que começa com uma frase dizendo o seguinte: que estranha cena descreves e que estranhos prisioneiros são iguais a nós. E aí a Samira usou uma expressão que ela falava, 99% dos policiais dos deputados que são eleitos das polícias estão em partidos de direita. E isso já diz muito sobre eles. A minha pergunta diz muito sobre eles ou diz muito sobre nós? Diz muito sobre eles ou diz muito sobre nós, que perdemos qualquer capacidade de dialogar com essas corporações? E aí eu concordo que não é possível, não é razoável as generalizações, mas acho que a gente tem que refletir sobre isso. Eu fui à formatura de 319 policiais militares, praças, soldados e soldados da Polícia Militar do Distrito Federal no ginásio Nilson Nelson. O ginásio estava absolutamente lotado, as arquibancadas lotadas pelas famílias dos meninos e meninas que estavam se formando soldados da Polícia Militar. Eu cheguei antes para olhar quem estava entrando no ginásio. As mulheres de vestido longo e salto alto, os homens com as suas melhores roupas, orgulhosos, gente do povo que sentou nas arquibancadas com as suas melhores roupas, as famílias inteiras para verem seus filhos, suas filhas, seus sobrinhos entrarem para a Polícia Militar. Essas pessoas não nascem extremistas, elas não são extremistas, não começaram a ser extremistas, não são de direita naturalmente de direita, são estratos do povo, estratos sociais reais, estratos importantes da sociedade que acho que nós perdemos a capacidade de dialogar com eles, de compreender o que é essa atividade, por que esses estratos populares importantes escolheram aquela carreira, valorizam aquela carreira, quais são os valores que estão em torno deles. Eu acho que tem um debate mais profundo para a gente fazer. Me preocupa muito quando a gente começa a falar das polícias como uma coisa à parte, como se eles não fossem parte da sociedade, como se não tivessem, volta à frase do Platão, né? Que estranha cena descreve estranhos prisioneiros, iguais a nós. Então, acho que a gente precisa fazer um debate mais profundo sobre isso e reabrir esse canal de diálogo. E acho que o fato de ter todos terem ido para a direita diz muito, pode dizer sobre eles, mas diz muito sobre nós também. Obrigado, Ricardo. Então, Graziela, você tinha uma... Eu tenho um comentário muito rápido sobre a pergunta da Laísa, sobre quais seriam as medidas práticas do campo democrático que poderia tomar para se reaproximar das forças de segurança.
E tem um ponto que é muito importante da gente incluir aqui, que é a questão dos espaços de interlocução. Se não há espaço, não há interlocução. E aí eu trago uma experiência aqui que, para mim, até hoje, ela é muito válida, que foi a participação que eu fiz na Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social, que foi uma conferência feita pela CGU, de como a população poderia ajudar o poder público a combater a corrupção, né? E foi um espaço muito curioso, porque era um espaço que já naquele momento, foi nos idos de 2010, você tinha a turma do combate à corrupção, que sempre se localizou muito no campo da direita, e a turma da participação social, que nesse espaço conversavam, debatiam, às vezes quebravam o pau, com perdão da expressão, mas que chegavam a um produto final de um debate que era muito válido, né? Então, eu acho que precisa haver espaços para que haja essa interlocução. A Samira falou muito bem desses espaços em que você cria interlocução entre a academia enfim, tanto as polícias quanto as Forças Armadas. A gente tem alguns exemplos muito bons na GV também. Recentemente, a Joana Monteiro fez um trabalho super interessante com a PM de São Paulo, que trouxe dados muito, muito robustos sobre a importância das câmeras nos uniformes, inclusive para preservar a vida dos próprios policiais, e de como os números são muito impressionantes, né? Então, essa interlocução com a academia, eu acho que começa a acontecer, mas precisava ter espaços de interlocução na sociedade, e a gente precisa criar esses espaços da forma como eles já existiram, espaços participativos, né? Eu entendo que existe uma importância da deliberação para isso acontecer. Acredito que, num segundo momento, quando houver uma maior sinergia em relação a isso, a gente precisa pensar também na formação dos policiais, né? E incluir elementos de, enfim, teoria democrática e de valorização da democracia para evitar demonização da política. Obrigado, Graziela. E a gente tem mais 8 minutos, então eu queria fazer uma pergunta para o Ronilson e para o Luiz, já que a gente está falando de espaços de interlocução. Queria perguntar para o Ronilson um pouco das igrejas ou desse campo religioso como um espaço de interlocução e um espaço para aproximação do campo democrático também. Queria que você falasse um pouco sobre ainda é possível isso. A gente sabe, por exemplo, que muito do trabalho de base que movimentos populares faziam há algumas décadas atrás, hoje é feito pelas igrejas, etc. E depois perguntar para o Luiz, já emendando, se as redes sociais, se essas ferramentas todas que hoje são usadas para aprofundar o extremismo, se elas podem ser usadas também como espaço de interlocução, ou se a gente também já passou do ponto e não tem mais volta. Né? Eu vou tentar responder rapidinho, que eu preciso ir buscar a minha filha, mas... primeiro, com relação às igrejas, como esse espaço de interlocução, eu acredito piamente nisso, sabe? Eu acredito que é extremamente importante contar com uma possibilidade de mudança, de enfrentamento do extremismo, de fortalecimento da democracia, passa necessariamente por entender o lugar que a religião, e aqui com mais ênfase, a presença das igrejas evangélicas, que estão muito presentes, sobretudo nas periferias das cidades, como parte desse processo de fortalecimento e expansão da democracia. Tem uma ruptura importante, né, entre sobretudo, o campo progressista e dos direitos humanos, com relação a essas igrejas e esses espaços na periferia. Vou falar longamente sobre isso aqui, mas não dá tempo. Mas essa ruptura ela é reconhecida, né, dessa dificuldade. E eu acho que isso está expresso um pouco até quando você fala quando você faz sua pergunta, que você fala que muito trabalho de base que era feito pelos movimentos populares e organizações, que hoje é feito pelas igrejas, a visão continua a mesma, sabe? De pensar na participação desses espaços a partir da falta. Quer dizer, é sempre esse um processo. É como se a cabeça a mente desse público evangélico, né, sobretudo os mais pobres, fosse uma cabeça vazia de quem chegar primeiro. Se a direita chega primeiro, ela leva. Se a esquerda chega primeiro, ela leva. Como se não houvesse ali
uma própria capacidade de análise de conjuntura, de leitura política, que vai fazendo também a partir dos seus interesses e das suas redes. Então, acho que é olhar para esses espaços também e ver como que essas redes funcionam, como que elas se fortalecem, como o tempo passa e elas sobrevivem a partir das leituras políticas locais que elas são capazes de fazer. Então, acho que ela tem um papel determinante. A última coisa, só mais 2 centavozinhos só com relação a esse papel da formação, da polícia, etc. Lembrar que o período que eu passei no Viva Rio, quer dizer, o Viva Rio tem um histórico significativo dessa relação com as polícias militares, pelo menos no Rio de Janeiro. Então, eu concordo quando o Capelli coloca de um debate mais profundo, mas o debate mais profundo, inclusive, com relação a essa aproximação, aqui eu junto a ideia da aproximação com os espaços de interlocução que a Graziella colocou, que eu acho que anos de trabalho do Viva Rio com as polícias do Rio de Janeiro, que significou que na prática exerceu uma diferença muito inócua no que é a prática das polícias do Rio de Janeiro, mostra que tem algo mais do que a aproximação e uma abertura de espaço de interlocução para lidar com isso, inclusive de influência na formação de policiais. Então, eu acho que, de fato, realmente a gente tem um campo muito complexo aí para a gente lidar. Para reconhecer que eu acho que tem esforços também, né? Tem esforços significativos. Eles são poucos, mas eles foram significativos e mostra que a coisa não é tão simples, né? A produção sobre isso é vasta, mas, enfim, isso uma outra parte. Eu vou sair em 2 minutos para buscar minha filha. Então, se eu não conseguir falar mais, eu quero agradecer imensamente a oportunidade que vocês me deram, a possibilidade de aprender tanto e espero ter contribuído também. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Ronilson. E a gente vai tentar terminar em 2 minutos, respeitando o tempo de vocês. Então, eu queria dar a palavra para o Luiz e daí a gente vai partir para o encerramento. Luiz. Vou falar rapidinho. O que a gente vê aqui nos grupos de WhatsApp da Palver é bem parecido com o que o ministro Ricardo e a professora Graziella trazem. Dentro dos grupos de direita, a comunicação é muito orgânica. Ela é sem arrogância, ela é no dia a dia das pessoas, até a própria estética de gravação, tudo muito alinhado com o dia a dia que essas pessoas têm. Então, é simples. E, por isso, se tornam conteúdos altamente viralizáveis. E aí, nos grupos mistos ou estritamente de esquerda, você vê uma arrogância muito grande para discutir alguns tópicos. As pessoas dão como isso daqui não precisa ser discutido. Alguém traz um ponto, isso é óbvio. Mas é óbvio para quem? Então, não se discute o que seria esse suposto óbvio. E aí cria essa grande divisão, que é o que os dois trouxeram e que eu acho bastante importante trazer aqui. E aí, a sua pergunta foi, há tempo hábil para recuperar? Eu acho que claro que tem, mas isso exige, de novo, uma participação social muito grande para a gente tirar o salto alto e, de fato, saber comunicar com a base. Tem muito conteúdo sendo produzido de muita qualidade, mas que a dificuldade em penetrar nos grupos sociais está principalmente na comunicação. Então, acho que a comunicação é o elemento-chave para a gente usar as redes sociais de uma maneira mais inteligente. Obrigado. Obrigado, Luiz. Então, daria para ficar aqui mais horas conversando, mas em respeito também à filha do Ronilson, né, que precisa ser buscada. A gente vai encerrar. Eu queria só agradecer de novo, então, à equipe do Centro Lema, Inara Souza, o Ilas, o Brasil Talk e os bolsistas que contribuíram para essa discussão, Eduardo Araújo, a Tamires Mirolha, Laísa Lima e a Isabel Ferreira, e também agradecer a Denise Rocha, que mandou uma pergunta que não deu tempo da gente responder, mas nós vamos continuar essa discussão aqui na Universidade de Colômbia, no Centro Lema, né? Esperamos poder contar com vocês de novo. Queria agradecer também ao Tiago Amparo, que é o co-organizador também dessa série de eventos e que moderou a primeira parte, que é um professor visitante aqui em Colômbia, e desejar a todos vocês boa sorte no trabalho aí em Brasília, em Oklahoma, em todos os lugares aí onde vocês estão, e torcer para que
um pouco do que a gente discutiu aqui seja incorporado à prática do campo democrático e que a gente possa estar num Brasil que tenha menos riscos e menos perigos à democracia nos próximos anos. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês e esperamos continuar a conversa. Um grande abraço. Obrigada. Tchau, obrigada. Obrigado. Obrigado, foi um prazer. Prazer, Ricardo. Um abraço. Um abraço. Tchau, pessoal. Muito obrigada, viu? Tchau, obrigado, Graziela. Professora, e obrigado, professora, pela mensagem aqui, acabei de ver. A gente pode marcar para mostrar a plataforma, você vê todos os gráficos que a gente tem, os painéis. Saiu. Era para ela que estava falando. Tá bom. Tchau, gente. Abraço, Luiz. Tchau, tchau.